Pessoal, ontem eu comentei com vocês 208 pedidos de prisão pedidos pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes por pessoas do 8 de janeiro. Inclusive, coloquei um vídeo aqui de um cidadão que, assim, você olha nitidamente que não tem cara de bandido, de criminoso, que estava se entregando à polícia para cumprir ali 17 anos de prisão. Isso é uma coisa, assim, causa uma certa comoção em vários brasileiros. Hoje, uma nova matéria do Correio Brasiliense também chamou atenção. Aqueles que não ficaram, aqueles que não resolveram encarar ou acreditar que a justiça vai ser feita num futuro e resolveram sair do Brasil. E o destino da grande maioria dos que fugiram foi a Argentina. Matéria do Correio Brasiliense: ao menos 65 bolsonaristas foragidos pelo 8 de janeiro pediram refúgio na Argentina. Foragidos dos ataques contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, entraram na Argentina e pediram refúgio no país. Aponta a Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal. Nessa quinta-feira, foi deflagrada uma nova fase da operação, a fim de prender envolvidos e monitorar os fugitivos. Ao menos 65 pessoas estão foragidas na Argentina e, ao entrarem no território, não passaram pelos controles migratórios, segundo a Polícia Federal. No entanto, são monitoradas pelas autoridades do país. Para burlar o controle aduaneiro, os fugitivos podem ter atravessado a fronteira em porta-malas de carros, caminhando pela ponte que separa os dois países ou ainda atravessado o Rio Paraná. Chamou atenção também, na semana passada, a Revista Oeste ou a Gazeta do Povo, não me recordo, fez uma matéria dizendo que deputados brasileiros estiveram na Argentina para pedir que a Argentina interceda, né, se manifeste sobre, censura, abusos do judiciário brasileiro, e com eles 20 brasileiros que faziam parte do 8 de janeiro e que foram pedir asilo político lá na Argentina. Então, assim, é um refúgio para aqueles que não acreditam que isso aqui vai ter uma solução, acabaram saindo lá para a Argentina, fugindo para a Argentina. E na sua opinião, se fosse você ficaria aí no Brasil ou você arriscaria e sairia do Brasil, como por exemplo a Argentina? O próprio secretário da Argentina falou que vai ver a situação desses brasileiros e deu uma sinalização para os parlamentares que vai recepcionar com um asilo político esses brasileiros que estão pedindo socorro lá na Argentina. O que seria seu posicionamento? De que forma você agiria? Coloca no comentário só para mim saber. Vamos lá, tratando de outra matéria agora. Aldo Rebelo, e vocês sabem a minha opinião sobre o Aldo Rebelo, um homem que, julgo com a inteligência ímpar, né? Ele desistiu de se tornar vice do Ricardo Nunes porque ele não topa ir para o partido do Tarcísio de Freitas. Vamos lá. O Aldo Rebelo é um cara que, teve uma passagem pelo PDT, do Ciro Gomes, até pelo Partido Comunista do Brasil. E o Bolsonaro tem uma afeição muito grande com o Aldo Rebelo também. E o Bolsonaro queria muito que o Aldo Rebelo fosse o vice do Ricardo Nunes. Mas impuseram uma condição a ele, que ele ingressasse no partido do Tarcísio, que é o Republicanos. O Republicanos ele tem uma característica, não sei se vocês sabem, mas o Republicanos ele é um partido quase que, em sua integralidade, por pastores evangélicos que coordenam o partido. E o Aldo Rebelo falou que ele não topa entrar no Republicanos porque seria contra a essência e seria até uma espécie de incongruência dele, vindo da origem que ele veio, do debate político que ele teve hoje, fora do PDT e do PCdoB, ingressar hoje no Republicanos, e aí, por divergência de partido, ele se recusou a ser o vice do Ricardo Nunes aí, que incomodou algumas pessoas. O próprio Ricardo Nunes achou uma pena, porque o Ricardo Nunes falou que
o Aldo Rebelo não seria uma figura que ajudaria na campanha, mas em especial na gestão, pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento que o Aldo Rebelo tem. E o Aldo Rebelo ele tem uma característica, ele é uma figura respeitadíssima dentro do cenário político por direita e esquerda. O Aldo Rebelo, ele é um cara que construiu uma trajetória sem polêmica, sem nada disso, mas com debates. Então o cara construiu uma estrutura dentro da política e conseguiu um respeito, tanto que o próprio Bolsonaro sempre respeitou muito o Aldo Rebelo. Eu já contei para vocês aqui que eu tive o prazer de conhecer o Aldo Rebelo pessoalmente. É uma figura, assim, muito cativante no seu discurso. Assisti uma palestra dele no Museu do Amanhã. E, assim, o cara realmente tem uma boa bagagem política, né? E, efetivamente, a gente já teceu alguns comentários sobre o apoio do Bolsonaro a ele como candidato, mas parece que essa hipótese está ficando cada vez mais afastada do Aldo Rebelo ser o candidato a vice do Ricardo Nunes, candidato apoiado pelo Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, matéria do UOL também, uma coisa boa, tá? E eu disse para vocês que aqui vocês vão ver um cara que vai saber elogiar quando acerta e criticar quando erra, né? E agora eu tô aqui para elogiar o Lula. Pois é. Governo federal pagará 2 salários mínimos a 434 mil trabalhadores no Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou um programa para pagar 2 parcelas de salário mínimo aos trabalhadores formais de cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, 434 mil trabalhadores podem ser beneficiados. A iniciativa engloba trabalhadores em regime da CLT, trabalhadores domésticos, estagiários registrados e pescadores artesanais. As parcelas de 1.412 cada, serão 2 parcelas. É um auxílio emergencial. É uma ajuda emergencial para o estado que realmente foi arrasado. Então, somente as cidades que foram atingidas e os trabalhadores que lá estão cadastrados terão direito a essas duas parcelas aí de ajuda. Não dá para criticar, tá? É necessário, é útil. É útil. O dinheiro não é do Lula, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. Mas eles estão gerindo o dinheiro. Então, esse dinheiro pode ir só para mais uma viagem do Lula ou pode ir destinado ao Rio Grande do Sul. E nessa foi um acerto, tá? Então, vamos dar a César o que é de César. No acerto tem que ser elogiado. É uma medida boa. Das poucas que a gente anuncia, mas é uma medida boa do governo, né? Mas vamos lá. Agora, fala polêmica do Lula. Lula diz só perder para Dom Pedro II e Getúlio Vargas em experiência. Pois é. O presidente Lula disse nesta quinta-feira que apenas 2 pessoas tiveram mais experiência do que ele no Brasil. Dom Pedro II, imperador do Brasil, que governou de 1831 a 1889, e Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945, ou seja, por 15 anos no poder, né? Depois retornou, ficou de 1951 a 1954. E errado ele não tá. Ele é o presidente que ficou mais tempo no Brasil depois desses aí, né? Que ficou mais tempo. E aí, o motivo do Brasil tá do jeito que tá também, né? Lembro da fala dele que o Brasil tá do jeito que tá porque foi governado por gente incompetente. Foi ele que falou, tá? Não foi eu. Vamos lá. Matéria do Metrópolis. União pagará 2 salários a trabalhadores atingidos por enchente. Metrópolis também tratou do assunto, né? Então, como eu disse para vocês, não tenho críticas quanto a isso. Acho que foi uma medida sensata, né? Um auxílio emergencial nessa hora. Até porque a gente vê os gastos públicos indo nesse sentido aqui, né? Gastos que vão para bancar a máquina pública e a gente não vê o retorno disso. Olha só a Folha de São Paulo. Barroso defende gastos do STF com segurança após ida de Toffoli à final da Champions, né? Ou seja, o Toffoli resolveu ir ver a final de futebol da Champions League, levou o seu segurança e o segurança levou ali, embolsou 39 mil em diárias. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa nesta quinta-feira dos gastos com a segurança de ministros da corte.
um dia após a revelação de que um segurança de Dias Toffoli recebeu 39 mil em diárias internacionais por viagem ao Reino Unido, que incluiu a ida do magistrado à final da Champions League, né? O segurança recebeu os valores para acompanhar Toffoli de 25 de maio a 3 de junho. O Real Madrid conquistou o 15º título do torneio em partida realizada no dia 1º. O ministro participou remotamente da sessão de 29 de maio do Supremo Tribunal Federal. E aí, quantos de vocês teriam tanta mordomia assim? Seja você que trabalha por conta própria, seja você que é da iniciativa privada, né? É empregado, ou seja você que é servidor público. Quantos de vocês tem essa mamata toda? Tem esses penduricários, esses benefícios? Quase ninguém, né? Pois é, mas é o Brasil que nós temos hoje em dia. Infelizmente, é o Brasil que pega a gente sabe, de trouxa mesmo, faz a gente de babaca, pagando tudo isso aí, e a gente sabe que isso aí é uma verdadeira monarquia que nós temos aqui no Brasil, né? E nós bancamos tudo isso. Infelizmente, tá bom? Abraço, pessoal. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Até lá.